Boa tarde a todos. Estamos entrando aqui, tem um delayzinho, então no Instagram ainda falta 5 segundos. E no LinkedIn, que acabou de entrar agora, está entrando em alguns minutos, enquanto aqui a gente verifica tudo. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer aqui o meu amigo Davi por ter aceitado o convite. Aconteceu um pequeno probleminha na semana passada, a gente adiou para hoje. Então, todo mundo já me conhece, né? Então eu faço esse quadro aqui do Resumo Tech, onde eu estou convidando pessoas de várias áreas diferentes, que de alguma forma estão conectadas ou estão interagindo com tecnologia. E hoje, eu já conheço o Davi há algum tempo, a gente se conheceu no LinkedIn, é um cara que chamou minha atenção pela sua resiliência, né? E pela sua capacidade de tentar se reinventar sempre, né? E aí, quando eu decidi fazer esse capítulo, né, eu falei, vou chamar ele, e ele aceitou prontamente. Davi, o microfone é seu, se apresente, por favor, fale quem você é, da onde você é, o que você faz, entendeu? Faça o seu merchanzinho aí para as pessoas te conhecerem, seguirem seu perfil no Instagram, nas redes sociais. O microfone é seu. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Eu me chamo Davi. Na verdade, eu me chamo Marcilei. Eu sei que é difícil de entender e de pronunciar. Por isso, quando eu trabalhei com o público, eu sempre preferi ser chamado de Davi, para poder agilizar e colocar o dispor das pessoas. Eu faço comunicação social com ênfase em rádio e TV pela UFRJ, já estou bem perto de me formar. Hoje atuo como redator e redator híbrido, função que tem para falar justamente sobre a tecnologia e sobre as questões específicas ligadas à escrita. A escrita, ela sempre me atravessou, né, como ser humano. Na adolescência eu só escrevia poesia e não queria que ninguém lesse. E hoje eu escrevo com IA, orgulhosamente escrevo com IA, e através dela eu consigo não canalizar, mas catalisar a minha criatividade. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui nesse bate-papo com o Leandro, e generosamente cedeu esse espaço e me convidou. Mesmo eu começando agora a criar conteúdo no LinkedIn, começando agora a minha vida profissional pós-universidade, né? A minha pós no final. E eu também sou diretor de arte, né? Formado aí pela Academia Internacional de Cinema. E o meu Instagram é Davi Silva Filmes. E lá eu falo um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre mim, sobre os meus hobbies, sobre as coisas que eu gosto, sobre cinema e audiovisual. E foi um perfil que eu criei justamente para poder falar sobre isso e poder entregar um pouco mais de mim profissional e pessoalmente. Então, como de costume, essa live vai ficar gravado no LinkedIn e aí depois o Davi vai lá interagir com as pessoas. Eu recomendo conforme as pessoas forem... Porque como fica gravado, né, às vezes as pessoas não assistem na hora e muitas das lives que eu tenho feito aqui, ela com o tempo, né, alguns dias depois, 1 ou 2 semanas depois, as pessoas vão lá, vão assistir, vão comentar e você, como está marcado lá, você vai respondendo, vai interagindo, né, e você vai fazendo com que essa roda gire, né. A gente fez um roteiro, porque o assunto ele é uma centelha entre muitas outras que estão por aí. Eu acho que até foi legal a gente ter transferido para o dia de hoje, porque como eu comentei com você antes de a gente entrar aqui ao vivo, hoje, quer dizer, essa semana, né, o Google ele liberou uma nova iniciativa tecnológica dele para fazer frente da OpenAI, enfim, do Llama, né, da Pica, né, que é um nome muito sugestivo, do Elon Musk lá, né. Então, algumas pessoas ficaram extremamente assustadas com o VIO, né, o VO, né, se for em inglês, da inteligência artificial para geração de imagens, que vai mais ou menos coincidir com o que a gente vai estar falando aqui, né.
esse surgimento da inteligência artificial, né, e essa ação que ela tem feito, essa mudança, óbvio, né, no mundo de quem trabalha com audiovisual, e eles lançam uma sequência de vídeos que eu vou tentar inserir aqui gradualmente para assistir uma coisa ou outra, né, de como tem pessoas criando vídeos sem atores, sem diretor de iluminação, sem diretor de fotografia, sem diretor de efeito especial, né? Nem a voz hoje usaram dubladores, né? E antes de a gente entrar aqui ao vivo, estávamos justamente falando, será que a mudança no mundo de quem trabalha com audiovisual vai deixar de ser como é hoje, eles vão se reinventar como engenheiros de prompt, né? Será que o futuro é um engenheiro de prompt de roteirista, engenheiro de prompt de efeito especial, engenheiro de prompt de criação de personagem, né? Me veio isso na cabeça agora, né? Porque se tudo é prompt, né? Cada personagem vai ter um prompt, né? Vai ter uma voz, vai ter um cabelo, vai ter uma cor de olho, uma cor de pele, um trejeito, né? Eu vi um vídeo que a pessoa estava em São Paulo e a voz, eu vou tentar passar aqui, era de sotaque carioca, né? Então até essa pequenas particularidades eles estão conseguindo reproduzir, né? E aí, seguindo aqui o nosso roteiro, né, nesse séculos ou décadas de evolução de IA, né, não basta a gente saber se comunicar como seres humanos que somos, né? A gente precisa também aprender, né, a se comunicar com as máquinas. A gente já tem feito isso, né? Porque o computador, como a gente conhece hoje, ele surge no final dos anos 80, mas ninguém imaginou que aquela máquina, né, portátil, que tinha o tamanho de um desktop, né, uma torre, uma TV que era usado como tubo de imagem, né, e para que um dia um computador já teve a altura de um prédio de 3 andares, e hoje a gente está lidando com laptops, smartphones, né, e estamos numa outra era, né. Do seu ponto de vista, né, essa mudança epistemológica, né, da comunicação humana e máquina, né, mediante a tudo que a gente está vivendo, né, como sobreviver a isso, Davi, do seu ponto de vista, você como estudante, como um profissional que decidiu seguir por esse caminho de criação, e sabiamente você está abraçando a IA, porque provavelmente você vai ser um pioneiro nisso, né? Você tá ganhando a formação de como tudo ainda é feito, como está assim, né, como é feito os antigos, né? Mas você está criando algo novo, que você está se preparando para um mundo onde talvez o próximo empregador seu vai querer que você seja um engenheiro de prompt. Diga-me com suas palavras. Bom, nessa questão a questão do entendimento e de como a gente se comunica com o outro, ela, no século onde a IA interfere nisso, exige que a gente aprenda a falar com máquinas, sabe? Como você falou, a criação do computador. O computador, ele tem periféricos para que ele comunique com ele, sabe? E a inteligência artificial, o periférico é a plataforma, mas o periférico mais ainda é o prompt. Como eu escrevo e como eu consigo descrever e traduzir em palavras o que eu preciso que a IA faça. Sabe? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas no meu entendimento, o que eu entendo como inteligência artificial e aprendizado de máquina é que ela é um cérebro mesmo, certo? Um HD externo que é capaz de processar diversas sinapses, diversas ideias em um tempo que é completamente impossível para o ser humano. Então, hoje eu vejo a IA muito mais como uma ferramenta fluida e modelável à minha demanda do que um co-criador, sabe? E nessa questão da comunicação, o que interfere é que comunicação, como qualquer fator humano, é poder, sabe? A comunicação é manifestação de poder no sentido de que você dita como o outro vai ser interpretado, como cada situação vai ser lida, e você também define a hierarquia social
de indivíduos, onde quais indivíduos vão acessar a IA, por exemplo, quais indivíduos vão acessar um cargo que tenha a IA como pré-requisito, sabe? Eu falei com você sobre assim, contextualizando. No meu primeiro vídeo do LinkedIn, eu brinquei com essa questão de forma e conteúdo. Por quê? Porque ele era meu primeiro vídeo no LinkedIn. Eu nunca tinha gravado um vídeo na plataforma. E justamente o fato de acredito que fazendo uma ligação, olhando para o lado, olhar para a câmera e brincar com essa questão de forma e conteúdo é o diferencial de quem vai fazer a engenharia do prompt, certo? E eu acredito que existe essa necessidade de leitura e linguagem. Sabe? Eu falei para você sobre o meu cenário. Eu hoje estou numa rádio desativada que funcionava no diretor de comunicação da UFRJ, a Rádio Interferência. Ela é cheia de pichação, sabe? Onde os alunos deixam suas mensagens um para o outro, sabe? E esse cenário é um grande diferencial de leitura e as pessoas que estão assistindo essa live vão fazer de mim, sabe? Se eu tivesse como você, no meu quarto, com headphone, sabe, no silêncio da minha casa, as pessoas fariam a leitura social e a interpretação de linguagem da minha pessoa e do meu ambiente de uma forma completamente diferente das que fariam sem eu interpelar com esse raciocínio, sabe? E acredito que essa questão de linguagem e de comunicação humana nos atravessa no sentido de que, como eu falei, comunicação é poder. E quem consegue se comunicar com a IA também gera poder. E quem consegue editar o que a IA vai entender através dessa comunicação mediada também é poder. Então, quando a gente se comunica com o outro, se comunica com a inteligência artificial, é um exercício de poder, porque você não sabe a bagagem que o outro ser humano tem para interpretar o mundo, sabe? Se eu não tivesse bagagem e capacidade crítica de conseguir mensurar essa leitura social e de linguagem que as pessoas vão fazer de mim, eu não conseguiria exteriorizar isso e mudar essa pretensão que as pessoas poderiam fazer do meu cenário, da minha pessoa, da forma que eu falo e de quem eu sou, entendeu? Então, acredito que quando um especialista de IA diz que você precisa de A ou B para utilizar a inteligência artificial, isso é só um exercício de poder, porque essa pessoa tem seguidores para poder dar legitimidade ao discurso dela, certo? Tem como a linguagem, o cenário, os carrosséis, a criação de conteúdo é feita no sentido de legitimar o discurso, sabe? E como você falou que eu posso ser pioneiro na questão do audiovisual e o meu trabalho é justamente o contrário disso, sabe? Quando eu comecei no LinkedIn, eu era exatamente o que eu sou hoje. O cotista da universidade, filho da Gari, sabe? Que usa IA para fazer conteúdo e escrever coisa. E hoje eu sou exatamente isso. Só que eu consigo fazer essa leitura e capacidade analítica de que eu sou isso, mas eu posso me orgulhar disso. Não é um demérito, sabe? E uma coisa que está no meu título é que eu sou pesquisador, mas autodidata. Porque eu acredito que nessa interação com a inteligência artificial, a gente precisa ser autodidata. Porque ela é nada mais, nada menos do que um mecanismo de probabilidade que vai fazer a leitura semântica da sua inserção de dados e te dar um resultado baseado naquela leitura. Entendeu? Então, eu acredito que o meu dever, como pessoa, de onde eu vim, para onde eu vou e de onde eu sou, é fazer
essa democratização do uso de inteligência artificial e fazer com que mais pessoas lá de Campo Grande, sabe, lá da Zona Oeste, tenham acesso a essa tecnologia, que possam usar muito mais do que fazer um meme, muito mais do que escrever um texto, mas que ela é uma ferramenta fluida que pode ser usada para diversas demandas. Concordo com você, né? Primeiro que a linguagem que você precisa adotar para interagir hoje com essas IAs que nós temos, seja para gerar áudio, vídeo, texto, né? Ela usa a linguagem natural, né? A linguagem que nós falamos. E isso remete a uma necessidade de que nós precisamos primeiro escrever bem, saber ler e interpretar, né? E até um certo ponto isso pode ser algo fácil ou não, vai depender muito de cada pessoa, né? Vivemos num país onde eu acho que a educação ainda é muito frágil em alguns aspectos, né? As pessoas não sabem escrever textos, interpretar corretamente, né? Então, de um lado pode ser bom, do outro lado pode ser ruim. E quando eu mencionei que você é pioneiro, quando eu olho para você e vejo fazendo uma coisa, pelo menos da minha bolha, né? Eu sempre gosto de citar isso. A minha bolha, onde eu me encontro, né? Você é a única pessoa que faz isso, né? É a única pessoa que eu conheço que é redatora, é a única pessoa que eu conheço que se declara autodidata e mostra isso, de fato, né? É muito fácil falar, eu sou autodidata em muita coisa, e a pessoa não é, né? Então, falar é fácil, né? Como diz o ditado, falar até o papagaio fala, né? Difícil é você ver a pessoa mostrando esse conhecimento, né? Então, eu, pelo menos na bolha que eu vivo, todas as pessoas que eu interajo, né, seja para usar a IA de forma criativa, né, criando vídeos, né, e tudo que eu comentei para você, né, eu faço mestrado nos Estados Unidos e eu tenho IA, mas é uma IA que vocês não vão ter acesso porque é uma IA voltada para a área técnica, né, não vai gerar imagem, não vai gerar texto, vai gerar nada, é reação, é análise de comportamento, entendeu? É comandos táticos internos para software, né, que também é uma IA. Né? Só que vai interagir comigo através de comandos e linguagem de programação para que ela responda e reaja. Continua também sendo uma IA e continua sendo algo que vai reagir a comportamentos e padrões que, na verdade, estão inseridos em uma outra bolha, né? Uma bolha de cyberataque, né? Empresas ou pessoas individuais que estão atacando ali, e ao invés de eu ter, né, dezenas de profissionais 24 horas por dia monitorando diversos clientes, eu tenho uma IA que trabalha sem reclamar, atenta o tempo todo, como se fosse um Rottweiler, que não dorme, que não come, que não bebe água, mas que se estiver pronto para atacar, ele vai atacar, né? Ou vai defender, no caso, né? Mas a IA é muito mais do que isso, como eu falei, né? Hoje vivemos esse floreio, né? Nossa, OpenAI, nossa, o Google, nossa, Cloud AI, né? Ou tantos outros que tem aí, porque, como eu já até escrevi sobre isso num artigo meu, né? A IA, assim como a internet, ela tem a Surface IA, né? A Media IA, né? A Dark IA, né? E que onde eu acho que se a gente não controlar isso pode ser perigoso, porque no Surface é onde nós estamos, né? Como eu te falei, é tudo que nós já falamos aqui, IA, vídeo, etc. e tal. O Midway IA é dessas empresas que usam para análise de dados, usam para defesa cibernética, pesquisas científicas na área biológica. Agora, Dark IA, onde acontecem os crimes que vem acontecendo, né? Então, vem acontecendo tanto na geração de imagem, né? Que a gente sabe que vem quantos crimes virtuais têm acontecido aí, de usar a imagem do Marcos Mion, que não aparece ele diretamente, mas é a voz dele vendendo um produto que não vai ser entregue, ou então de um outro global, ou de um pesquisador que não existe, né? Ou para tentar dar um golpe numa empresa, né? Isso é um perigo, né? Um perigo porque você ainda não tem... É até engraçado, né? Nós temos acesso a IA para gerar qualquer tipo de coisa, um áudio diferente, uma música, um filme, aquela coisa toda, mas ninguém tem acesso a nenhuma solução ainda para dizer se aquilo ali é uma IA, ou é um deepfake, ou é um deep voice, ou é algo real, né? Então, ainda eu acho que... Eu não entendi, desculpa. Não, pode falar.
Então, Então, tipo como assim, a gente vê o abandono das big techs nessa área, a gente percebe que isso é algo de propósito, né? Porque é muito fácil eles assim, conseguirem fazer algo que consiga mensurar o que é falso, o que é real. É muito fácil, é muito fácil. E isso é só falta de vontade, disposição e, vamos ser sinceros, é um pouco de maldade, né? vou ler um comentário aqui da Ana Vargas. Ana, obrigado aí pela sua audiência. Ela escreveu o seguinte texto, né? Obrigado, Ana. Muito verdade, é o que acabou de ser dito, né? A Ana, inclusive, ela é de Portugal. Eu sei porque nós conversamos bastante, então isso significa que tem gente na Europa assistindo a gente, né? A IA não poderá dar respostas se as pessoas que fazem a solicitação não souberem articular pedindo de forma conveniente, né? A linguagem natural, a interpretação escrita, etc., é essencial para obter informações corretas da IA. Perfeito o que você disse, você sintetizou tudo que o Davi falou, é muito disso mesmo, né? E assim, e dando só mais um passo para frente, que eu tenho que concordar com você, quando você fala que a IA precisa ser mais acessível, eu também concordo, como qualquer outra coisa precisa ser mais acessível, né? Ela não pode ser restrita a bolhas, né? Eu me encontro dentro de uma bolha, mas eu sou exceção, né? Você está dentro de uma bolha a qual você não é exceção, e eu sou uma das pessoas defensoras de que tanto a educação quanto a tecnologia em si, e eu acho que a IA pode também ser um agente do bem para isso, para facilitar, né? Desde que seja bem administrada, né? E aí eu vou citar aqui, eu sempre cito esse livro aqui do professor Paulo de Tarso, né? O Racismo do Código, né? E que ele já é um tema muito abordado, inclusive eles, depois vou colar aqui esse link do livro do professor Tarcísio, e que ele faz um estudo que vem muito antes da IA, e estamos falando de códigos que remetem ainda ao início do Google, né? E ele pega exemplo de quando você buscava informações sobre gorilas no Google Imagem, e ele trazia imagens de pessoas negras, né? E aí o Google até se desculpou alguns anos depois, corrigindo. Ele escreve um livro sobre isso. Eu gosto sempre de citar esse livro, entendeu? Porque assim como a nossa tecnologia aqui, essa coisa que está bonita funcionando aqui hoje, né? Ela não precisa ser restrita a uma parcela da comunidade, ela precisa ser abrangente, né? Então, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, entendeu? Em qualquer meio, ela tem que ter acesso não só à tecnologia em si, mas a coisas como você falou. A IA ela pode ajudar, inclusive, crianças a falar outros idiomas, entendeu? Fazer pesquisa. Eu acho o Gemini AI melhor que o Google. Olha que é a mesma empresa, né? Eu escrevo todos os meus artigos, mas eu gosto de citar pesquisas nos meus artigos, né? E aí é difícil, você sabe muito bem, você é estudante, você sabe o quanto é difícil você buscar algo no Google e para trazer o site, a referência, o texto, e o Gemini ele faz isso perfeitamente. Os meus últimos artigos, inclusive, eu coloco o link da página pessoal daquele pesquisador. Eu faço mestrado, né? Então, a minha escrita por si só já segue um padrão, né, científico, né? Mas eu tentei não levar isso para o LinkedIn, né? Estou tentando, os meus últimos artigos, desde esse ano, na verdade, eu transformei meus artigos em opinião. Então, eu tenho aquele tom meio irônico, meio sarcástico, que eu sou assim. E lá no início eu comecei meio que paralelo com o meu mestrado, eu fazia meio que Ctrl-C, Ctrl-V. Eu falei, não, parei, né? Eu vou deixar os meus artigos científicos lá no meu mestrado, e aqui eu vou ser eu mesmo, como você mesmo falou, né? Você é você mesmo, desde o dia que você entrou no LinkedIn escrevendo e viralizando, né? E chamando a atenção, né? Seguindo o fluxo, né? E aí, gente, como eu falei, eu estou seguindo aqui o nosso script, né? Vamos falar de intuição, né? Intuição criativa no mundo aonde hoje nós, até citei isso para você, será que nós somos prompt de comando, né? Seremos prompt, né? E é onde fica a intuição criativa, né? Você como ser humano, né? Vivente, consciente, né? Interagindo, né? E aí eu vou só botar um adendo aqui, até eu falei isso para minha esposa outro dia, né? Enquanto a Alexa e qualquer IA que a gente interagir não tiver consciência, ela não tem consciência, ela só reage a comandos, e podem ser vocais ou não, ou escritos ou não, ao nosso desejo. Enquanto ela não tiver consciência, ela não tem, tipo, não interfere em nada, né? A partir do momento que ela tiver consciência
tiver vontade própria e se negar a fazer o que a gente quer, aí eu passo a ter medo. Até então, a única preocupação são pessoas usando para fazer crimes cibernéticos, né? Mas você, como ser humano que sente, respira, olha, vê o mundo como é, né? A intuição criativa, do seu ponto de vista, vai virar ou vai ser substituído por um emaranhado de prompts de comando, né? Então, vamos abordar isso agora. Bom, quando eu decidi enveredar pelo caminho de redação e copywriting, eu quis dar mais ênfase à minha escrita criativa do que a técnica e a forma da redação publicitária e copywriting. Por isso eu cunhei o híbrido do redator. E justamente, além da função ser essa amalgama entre escrita criativa, copyright, redação publicitária, eu faço questão de sinalizar que o hibridismo também significa o uso da IA. Porque mesmo a IA tendo, nesse caso, eu falo do ChatGPT porque eu uso bastante ele em comparação com o DeepSeek e o Cloud. O uso da IA no meu trabalho não consegue interferir na minha capacidade criativa porque ela é uma máquina, sabe? Ela não tem a sensibilidade, não tem a capacidade de ser frágil e de encarar a própria fragilidade como um ser humano tem. Então, eu acredito que a criatividade com a IA tende a seguir esse caminho híbrido, sabe? Que mesmo que a criatividade possa ser intermediada pela IA, ela não vai substituir, porque a criatividade exige essa sensibilidade, essa leitura de mundo que exige bagagem de vida, exige bagagem teórica, e a gente sabe que nenhum ser humano interpreta o mundo do mesmo jeito. Então, essa substituição, ela não existe, sabe? Não tem como a gente temer que a IA substitua a gente, porque cada ser humano é único, específico, sabe? Dotado de um contexto e uma conjuntura completamente específica, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn, eu falava muito sobre contexto, sobre conjuntura, numa época que as pessoas só falavam sobre performance, sobre a fórmula ideal para você viralizar, para você ganhar seguidores, isso, aquilo, quando muito antes de saber sobre técnica, forma e sobre como atingir pessoas, eu falava sobre o meu diferencial. Eu trabalhei grande parte da minha vida no atendimento ao público. Eu trabalhei no call center, trabalhei em obra e construção, trabalhei como camelô, fiscal de loja, e todos esses empregos eu tinha que lidar com o público, tinha que fazer a leitura não só do que as pessoas falavam, mas a expressão facial, tom de voz, às vezes algo que acontecia com a pessoa em ligação enquanto ela estava falando comigo, que eu usava como gancho de venda, sabe? E é muito difícil da IA fazer isso de maneira autônoma, sem ser intermediário. Então, a criatividade humana ela é algo insubstituível. A gente não consegue mensurar a criatividade humana como faz, como por exemplo, com raciocínio lógico. Para você mensurar o quanto uma pessoa tem um raciocínio lógico afiado, existe o teste de QI, mas não existe um teste que consiga mensurar a criatividade humana, não consiga encaixar numa fórmula, num molde, o que é o ser humano ser criativo, sabe? Um pedreiro que consegue se apiscar uma parede sem nenhum defeito é um ser humano completamente criativo para mim. Sabe? Um pintor que consiga fazer uma pintura incrível com apenas uma mão, sabe? Sem refocar, sem nada, é um ser humano incrível.
o que a gente tende a sacralizar, e isso tá no roteiro que a gente traçou, é que essa capacidade criativa ela é sacralizada, sabe? Ela é colocada num pedestal como se existissem seres humanos criativos ou não, seres humanos que são dotados de dom de fazer arte ou não, quando isso é fruto de um contexto completamente específico de investimento numa habilidade, sabe? Como eu falei, o Você pedreiro e o pintor, acredita? e aquilo é uma profissão deles, então eles vão investir naquilo. Agora, a pessoa criativa, por exemplo, que trabalha com audiovisual, arte, marketing, normalmente as pessoas que estão na função criativa desses nichos, elas são pessoas que vieram de privilégio, sabe? Pessoas que puderam e tiveram tempo de afinar sua capacidade criativa. Então, se todo mundo tivesse essa mesma capacidade de afinar sua criatividade, acredito que a arte ela seria dessacralizada e seria tirada desse pedestal, sabe? De que o artista é uma pessoa que tem um dom identificado, um dom de criação, quase como um Deus, quando isso não é verdade, é fruto de um contexto, de uma conjuntura completamente específica. Você acredita que a experiência pessoal da pessoa faz com que ela desenvolva esse conceito clássico, né, de criar e enxergar a sociedade como ela é, para que isso em algum momento se torne um bom script? Por que eu estou falando isso? Né? Que você começou a falar da sua experiência, começou a falar de tudo que você viveu, né? Eu me lembrei de duas entrevistas que eu assisti. Uma era da Tata Werneck e a outra era do Fábio Pochá, né? O Fábio Pochá, a primeira vez que eu vi o Fábio Pochá, ele era tipo fui assistir um programa do Jô Soares, ele só queria ser entrevistado por Jô Soares, ele não era ninguém, ele era estudante eu acho, de marketing de alguma faculdade qualquer lá no São Paulo lá, e ele depois ele voltou no Jô Soares, já famoso, né? E ele fala que ele tornou a experiência social dele, e a Tata Werneck fala a mesma coisa, né? Ainda mais que ela é suburbana, eu acho que ela veio ali se eu não me engano, Braz de Pina, não me recordo exatamente qual é o bairro ali, mas a Zona Norte ali, mas veio de origem humilde, mas ela, por mais que ela seja caricata, né, mas ela falou uma mesma coisa que o Fábio disse, são pessoas extremamente criativas e que observaram o meio que viviam, observaram e absorveram a experiência social com tudo que eles fizeram, foram pessoas que vieram de baixo, trabalharam em todo tipo de coisas, né? E depois transformaram isso em arte. Tudo bem, é um nicho de arte, né? Humor é um nicho de arte, mas são redatores, criadores, aquela coisa toda. Você acha que para você, né, e para qualquer outra pessoa da sua área, né, que atua, seja como por trás das câmeras ou na frente das câmeras, é importante isso, é importante ter essa vivência, né? E isso talvez no futuro, e aí eu vou puxar mais uma vez o link com o que a gente estava falando, né? Estamos em uma sociedade que está evoluindo, né? Por mais que você esteja aqui hoje lidando e sendo essa pessoa, esse profissional que vai se formar, que está se formando, aquela coisa toda, mas na hora que você pegar o seu diploma e você for para o mercado de trabalho, né, a tendência é que cada vez mais as empresas elas estejam muito mais conectadas, né? E aí é um divisor de águas, né? Entre você atuar, vou usar o termo, atuar no segmento clássico da arte, né? Ou você atuar no segmento mais atualizado, entendeu? Porque, querendo ou não, como eu falo por mim, na hora que eu saí da faculdade, eu já estava desatualizado, né? Então, já tinha passado uma boiada inteira de novas coisas, então nada do que eu aprendi era atual. Tudo que eu aprendi na faculdade, que eu saí em 2007, já era desatualizado e eu tive que correr atrás, e sempre quando eu terminava um curso, uma especialização, já estava atualizado, porque já tinha alguma outra coisa. Separa parte da sua vida para estudar, para você aprender, mas na verdade você não sai atualizado, né? Eu ainda acho que no futuro, não muito distante, o conceito de educação que a gente tem hoje ele vai mudar, porque a IA vai nos tornar pessoas com um delay de aprendizado menor, né? Então, tipo, no futuro, não muito distante, eu espero que meus filhos, talvez os meus netos, eles já saiam já com um delay menor de estar integrado numa sociedade mais atualizada e mais evolutiva, né? Mas dentro do que a gente está falando, né? Você acha que isso contribui?
para a arte em si, né, e que depois possa ser usado para que, se amanhã ou depois, como eu te falei, você ser um diretor de cinema digital, aonde você vai usar a inteligência artificial para que você seja o seu redator, seu criador de efeito visual, seu dublador, entendeu? O texto vai ser seu, a voz vai ser sua ou algo parecido, porque vamos ser sinceros, né? Por mais que a gente não queira acreditar, eu acho que esse é o futuro, né? Pelo menos é o que eu imagino, né? Na minha humilde visão como um ser presente aqui, que a tendência é essa, né? A tendência é essa. Aquele conceito do Charlie Chaplin fazer lá atrás, que um filme dele durava meia hora e tinha 1000 pessoas envolvidas, hoje já não existe mais, né? Então, para quem já tem a oportunidade de ver qualquer criação da Disney, eles fazem hoje num estúdio fechado, com fundo totalmente digital, entendeu? Não tem mais cenários feitos de madeira ou drywall, nada, né? Tudo é feito mais já digitalmente, mas eu ainda acho que a evolução ainda vai ser para isso. Vou trazer um paralelo aqui, né? Você sabe disso porque você é uma pessoa inteligente, já deve ter visto isso, né? Na década de 70, uma produção da Ford, da Chevrolet, tinha, 1.000, 2.000 pessoas envolvidas para construir numa linha de produção de carro, né? No final dos anos 80, os japoneses criaram a mecatrônica e uma mesma produção de carro tinha, 15 pessoas, 20. Hoje a gente tem menos, tem 3, 4 pessoas na China, né? Então, a evolução tecnológica fez com que um segmento que é do automobilismo, né, reduzisse uma linha de produção. No Brasil, eu sei que ainda meio como antigamente, por questões políticas, né? Então, a gente tem lá o ABC Paulista, que tem linhas de produções que tem 5.000, 3.000 funcionários, mas se você olhar lá fora, Japão principalmente, e na China, né, a gente tem aí a BYD, eu vou citar o nome da BYD, porque ela tornou isso público, a fábrica dela não é uma das maiores do mundo e tem 3 pessoas na fábrica, né? Tudo robotizado, né? Não tem como evitar isso, né? Mas quem controla esses robôs? Quem são as pessoas que estudaram para estar ali, né? É os mesmos engenheiros que estudaram para desenvolver carro, mas eles deram um passo para frente, né? Então, eu não quero ficar sem emprego, eu vou me aperfeiçoar nisso aqui. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso é o nosso futuro, né? Eu interajo com a inteligência artificial e você também, né? Mas a gente está falando de arte, né? Eu ainda acho, na minha humilde opinião, que por mais que tenha IA, como a gente está discutindo aqui, por trás para criar todo... Seria o pesado, né? O pesado, mas, por outro lado, a essência da arte ainda vai estar no fator humano. Vai ter que ter uma pessoa como você ou como outro diretor, ou multi-skill, né? É um diretor que sabe interpretar, sabe cantar, sabe fazer música, mas ao invés de ele sentar lá e sapatear e fazer tudo como é hoje, não. Ele vai lá, ele vai escrever uma música e vai pedir para a IA criar uma melodia, ele vai acertar lá os tons, entendeu? Não é bem isso, eu quero uma pegada assim, mas vai continuar sendo arte, né? Só que não como a gente conhece hoje, né? Bom, eu acredito que cada vez mais vai ter que ser equilibrado em um profissional a questão empírica e teórica. Eu falei para você sobre as minhas experiências lidando com o público, mas eu só tive noção da importância delas quando eu entrei na universidade, mesmo assim, muito tempo depois, porque a bagagem teórica que eu tive na universidade me deu compreensão e leitura de mundo para conseguir discernir que as minhas experiências anteriores também eram experiências válidas, e não só na minha função atual, mas nas minhas pretensões de cargo e o que eu quero para mim, e também um diferencial humano, né? Porque se você você que é de TI, você sabe disso. Se você passa muito tempo lidando com uma máquina, você acaba perdendo a sua humanidade, você acaba perdendo a sua leitura e bagagem de mundo, você perde aquela compreensão das questões específicas que o ser humano tem. Na semana passada, a gente agendou esse bate-papo, mas eu não consegui chegar a tempo na faculdade justamente por conta de questões específicas que me atravessam. Como você é uma pessoa incrível que me convidou para esse bate-papo, você conseguiu entender isso. Mas tem muitos profissionais, não só de RH, mas de marketing, audiovisual, tecnologia. Eu acredito que isso é um mal
da esfera profissional, sabe, do ambiente de trabalho como um todo, da gente esquecer que a gente está lidando com pessoas, sabe, não é só um cargo, é um ser humano que tem responsabilidades, fraquezas, forças, fragilidades que afetam o trabalho dela, que, que fazem essa pessoa não só ter um trabalho bom ou ter um trabalho ruim, mas também ter um trabalho diferencial. Quando eu consegui ter acesso à bagagem teórica que a faculdade me deu um estalo. Eu consegui entender que as minhas experiências anteriores elas não eram inúteis, elas não eram só para sobreviver, sabe? Que elas não eram apenas portas que surgiram diante da necessidade de ter que trabalhar, sabe? Você vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro, você sabe como é difícil para a gente acessar não só a universidade, mas acessar o mercado de trabalho, conseguir acessar cargos que normalmente a gente não consegue acessar e que você não tem nenhum referencial de onde você vem. E eu acredito que não só o mercado exige, mas os próximos anos vão exigir que as pessoas tenham mais contato com o humano, sabe? Que consigam discernir e entender os contextos e conjunturas que atravessam o outro. Acredito muito nisso, né? Você até escreveu isso aqui, eu concordo totalmente, eu estou lendo aqui o teu comentário, né? Eu acho muito isso que os diretores de arte, qualquer pessoa que trabalha com comunicação, ele precisa aprender o que nós já falamos aqui, só relembrando, né? Desde a linguagem, né? Não só como falar e como se pôr, mas principalmente, né, como você citou aqui, que eu achei sensacional, até depois eu vou usar e citar a frase aqui, gramáticas computacionais, né? Porque, em tese, é muito isso, né? A gente tira as variáveis, né, e os comandos que são pertinentes do ambiente de programação e troca por algo que, em tese, deveria ser algo comum de todos, que é a comunicação, né? E acho que sem isso, e continuando aqui a sua leitura aqui, sobre o risco de ficarem dependentes de tecnocratas, né? Que os resultados, né, possam ser gerados genericamente, né? E aí eu insiro novamente nesse teu contexto aqui, né, de que a experiência individual ela sempre vai ser assim, o fio condutor de qualquer pessoa que trabalhar com isso, né? Você cita aqui, eu tentei aqui ver aqui nesse ambiente, não estou um pouco familiarizado com o Stephen Hard ainda, mas para a próxima eu vou aprender, eu queria colocar o vídeo aqui, mas não consegui de jeito nenhum, correndo o risco de cair a live, eu não vou depois postar, né? Mas você escreveu aqui, né? E é justamente com relação ao vídeo que eu fiquei impressionado, né? Você falou, a intermediação da IA pode diluir sotaques, gírias, signos, né, privilegiando até estéticas de forma global, né, e fazendo outras ações, né. A ideia, né, que eu vi da IA hoje com o Google, essa coisa de, na verdade, ainda personalizar, né. Mas eu sei que, vou pegar um exemplo clássico, né, novelas turcas, né, provavelmente você já deve ter visto alguma coisa sobre o dorama, né? Cada vez mais essas produções que são culturais, elas têm ganhado a audiência global, mas eles estão tornando que antes era um nicho muito local, né? Dorama era uma coisa que só passava na Coreia, novelas turcas só passavam lá no país deles, mas eles ganharam relevância global e eles estão literalmente mudando a forma como eles falam, trazendo, quando é dito em inglês, o inglês que não é o inglês americano, não é o inglês britânico, não é o inglês indiano, não é o inglês chinês, mas o inglês que é o chamado inglês neutro, né, e tentando globalizar tudo, né? Então, desde o telefone que é usado, que é o iPhone, do Tesla, que é o carro do momento, entendeu? Sei lá, que é aquela coisa muito comum americanizada de entrar no Starbucks e pedir um café, entendeu? A gente vê, não é uma coisa tão comum aqui no Brasil, faz tempo que eu não vejo novela, mas a novela, inclusive as novelas brasileiras, eram muito vendidas para fora, enfim, não sei como é que é hoje esse segmento, mas era uma coisa muito cultural, mas eu acho que as produções
tirando Bollywood, que é um mundo à parte, ali, aquela bizarrice, né? Mas esses outros dois expoentes, eles estão crescendo tanto ao ponto de ofuscar, na verdade, a hegemonia do Brasil em produzir grandes novelas, né, com temáticas diversas, né? Então, mas eu vejo muito isso. O Brasil sempre fez novela para o Brasil, ele nunca fez novela pensando no mundo. Por sorte, ganhou na Ásia, ganhou no México, aquela coisa toda, pelo menos foi que eu entendi que a Globo compartilhou isso, né? Mas a Turquia e a Coreia com o Dorama tem feito intencionalmente novela, não mais para os seus públicos internos, mas isso que você acabou de falar aqui, que você escreveu para mim aqui, né, de globalizar, né? Então, para que eu vou só atender meu público interno se eu posso falar com mais pessoas e atingir outras pessoas, né? Então, assim, é um assunto muito extenso, né? E assim, eu acho, como eu falei para você, né? Por mais que a gente siga por um caminho que eu acho sem volta, né? Eu vi um episódio na Netflix, ai meu Deus, qual é o nome da Black Mirror, né? Que eu achei super interessante. E se puder, até veja, né? Depois eu vou colar aqui o episódio. E no futuro, não muito distante, você pegar aqueles filmes clássicos, você vai usar a inteligência artificial para você substituir o ator principal e você entrar no VR, né, no ambiente de realidade aumentada, e você viver aquela história como se você fosse o personagem principal, né? A tecnologia, eu fiquei pensando... o Black Mirror, ele tem tendenciosamente tem feito previsões que até me assusta de vez em quando, né? Mas eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. A gente pegar um Vento Levou, pegar sei lá, Pulp Fiction, pegar qualquer outro filme aí do Star Wars, entender, você vai botar um VR e você vai lá e substituir, vai viver aquela história sem fugir do roteiro, né? O roteiro ele tem que seguir, a narrativa tem que ter início, meio, fim, o abrir e fechar das histórias e tal, e tem lá o desenrolo lá, não vou dar spoiler, mas vale a pena assistir, mas achei super interessante isso, né? E aí, pegando esse gancho, né, e indo no que a gente está falando tudo isso, né, e aí eu vou trazer um assunto que eu acho super interessante do ponto de vista, porque envolve não só o que você escreveu aqui, mas envolve, acho, todo, né, ética, né, e os riscos, né, que tudo isso envolve, né, e aí você escreveu belamente aqui, ética, estética e o risco, homogeneização, né? Então, o que a gente pode falar do seu ponto de vista? E eu estou sempre tentando trazer o seu olhar, de como eu falei, né? A pessoa que vive no mundo das artes, né? Mas que tem todo o seu conhecimento autodidata dentro da tecnologia, né? Até onde vai o limite da ética para você no que tange a usar as IAs hoje para trabalho, né? De uma maneira geral. E aí eu vou insistir o caminho de ser voltado tudo isso para o que a gente está vivendo hoje, né, de geração de conteúdo, né? Qual seu argumento sobre isso? Até onde vai o limite? Bom, eu pessoalmente, eu acredito que o limite seria o direito do artista, né? Lógico, a gente tem que pensar sempre no artista, na pessoa que está por trás daquele trabalho que está inspirando aquele conteúdo. A gente pode voltar um tempo atrás e ver o caso das fotografias que as pessoas estavam gerando com a arte do Miyazaki, né, do estúdio Ghibli. E resgataram um vídeo dele falando justamente sobre essas imagens da inteligência artificial, sobre a capacidade dele, e eu não vou me aprofundar muito nisso, porque, para falar a verdade, eu não lembro muito dele falando disso. Mas vamos ser sinceros. Você acha que ele não acharia graça de um tubarão usando um tênis da Nike? Eu acho que ele, como um criador, talvez até acharia graça, mas como empresário, não. Sim. Se você separar eu criador, porra, é legal pra caramba, mas eu empresário, eu ficava pensando, não gostei. Não gostei porque eu não ganhei nada com isso, né? Porque, tipo, a gente talvez não tenha essa visão desse olhar, porque não estamos no lugar dele. Mas
como eu hoje, com a minha maturidade, com meus 44 anos, eu entendo, principalmente porque eu tenho visto isso no mundo de maneira como um todo, né? Seja... Eu mesmo gerei uma imagem com o ChatGPT do meu casamento, com todas essas nuances lá, o bichinho na caixa, você deve ter visto isso, né? Mas para quem criou aquilo ali, e aí como artista, né, se eu fosse um cara que não estivesse ganhando dinheiro com isso, eu achei super legal, mas como empresário, marca autoral, sei lá, licenciamento, aquela coisa toda, né, eu acho que eu ficaria chateado porque, de alguma forma, eu, Leandro, não entenderia que isso seria benéfico para você promover, né, porque eu já fui empresário, já tive empresa e eu já tive preso dentro de um círculo onde eu só me enxergava, né, então eu não entendia os efeitos colaterais benéficos ou maléficos que a internet pode fazer. Tudo é como se você usa, né? Temos grandes histórias aí de pessoas que fizeram o caminho inverso, popularizaram, pulverizaram e cresceram muito mais, né? Mas eu acho que essa seria a visão, né? Até onde vai. E tocando nesse assunto, já que você está falando sobre isso, eu vou incluir agora uma coisa do meu mundo, né? O mundo do cyber defense, e a gente, até pouco tempo atrás, eu até comentei sobre isso, né? De IAs que foram gerando músicas, né? Na verdade, autores escreveram músicas, né? Com sua própria inspiração, mandaram para um certo artista, que dizia ser artista, na verdade, e ele recebia aquelas músicas, e ele ia lá e fazia pequenos ajustes, eles usavam IA para gerar a melodia, aquela coisa toda, e estava ganhando rios de dinheiro como ghostwriter dentro do Spotify, né? E usava bots, usava aquela coisa, e depois se descobriu que muitas daquelas músicas tinham pessoas que mandavam na esperança de que um grande artista visse, comprasse, e na verdade ele fazia pequenos ajustes e mudanças, registrava a música, né? E a pessoa ficava sem o royalty da música, né? Então, profissionalmente falando, eu ainda acho que, com relação à ética, né, tem que ter limite, do meu ponto de vista. Se você, Davi, criou um conceito, criou algo que é só seu, né, só seu, e as pessoas pegarem aquilo ali sem que você deu de acordo, não, gente, olha só, eu concordo. Só não pode comercializar. Que hoje, com a visão que eu tenho, se eu tivesse qualquer coisa específica, eu falo, eu te autorizo a você usar, você não pode cobrar R$ 1 e botar lá o meu arroba lá para as pessoas saberem que foi eu que fiz. A partir do momento que, se eu criei algo e você está replicando aquilo ali, está cobrando por aquilo ali, aí não, né? Então, com a visão que eu tenho, hoje eu sou uma pessoa que mais libertário, né? Eu entendo que esse caminho é o melhor hoje em dia, tanto economicamente como tecnologicamente, né? Então, o libertarianismo te dá mais opções para você crescer, prosperar, evoluir, estudar, e, enfim, uma série de outras coisas, né? Então, e dentro do libertarianismo, quem sabe, e quem já conhece esse termo, sabe que não existe direito autoral, né? Então, tudo é de todo mundo, né? Mas por um outro lado, eu penso que o seu exercício de criação, você como pessoa pensante, né? Ela precisa ser compensada de alguma forma, até porque ninguém vive de vento, né? Então, se aquilo ali é sua fonte de renda, você precisa ter, nem que seja algo simbólico, né? Mas ali, né? Você precisa de alguma forma de uma reparação, não vou dizer reparação, mas uma compensação, né? Acredito eu, né? E evoluindo, né? Com relação ao que a gente está falando sobre ética, né? Sobre a construção do ser profissional em si, né? Você escreveu aqui para mim um tópico que eu achei sensacional. Novas funções do comunicólogo e diretor de arte, né? E aí você escreveu aqui, né? Surge a figura do prompt designer, né? Ou curador de dataset, né? Achei curioso essa palavra, né? Eu queria que você explicasse para mim, porque eu nunca ouvi esse termo. O que seria um curador de dataset visual? Né? Tem algo surgindo no meio do arte visual para que você tenha colocado isso e a gente não está sabendo ainda, está muito que restrito ainda ao meio artístico, né? O que seria? Explica para a gente aí que nunca ouviu, eu provavelmente eu nunca ouvi nada sobre isso. O que você pode explicar para a gente que está te assistindo? Davi, você está aí? Alô, som? Será que caiu?
Eu acho que ele caiu. Vamos aguardar voltar aqui. Opa, voltei. Voltou? Ainda bem. Você chegou a ouvir o que eu disse? Sim, ouvi sim. Vamos Então, lá. seria uma das formas de tentar identificar o futuro desses profissionais, sabe? Da forma de tentar fazer esse hibridismo e integrar a tecnologia ao profissional criativo. Por isso, a sinergia entre esses termos. E no caso, foi o que você falou, existe essa complexa necessidade de entender o direito autoral, de respeitá-lo e de preservá-lo. Isso é essencial e, para não dizer lógico, né? Porque é o que a gente está falando aqui, a nossa conversa inteira. Existe essa especificidade do ser humano e um artista, para criar uma obra, ele usa a sua sensibilidade, a sua fragilidade, sabe, faz a leitura de si mesmo e do mundo ao redor dele para poder exteriorizar aquilo naquela obra. Então, um conteúdo, uma obra artística mesmo, fora dentro dessa lógica de internet, mas que a gente também pode trazer, uma obra artística uma pessoa, sabe? É a expressão de um ser humano, sabe? É uma ideia que foi exteriorizada e foi materializada através da criação de um conteúdo, de uma mídia, de uma obra artística. E nessa questão da comunicação social e da direção de arte e da redação, que são questões que não só me atravessam, mas atravessam todas as pessoas que trabalham nessas áreas, eu acredito que haverá um profissional para fazer a intermediação desses nichos e dessas áreas, sabe? E principalmente para intermediar as funções de direção, de comunicação, de redação com a IA. Porque o que a gente vê hoje, ou que eu pelo menos vejo no mercado do marketing, do audiovisual, até mesmo da área técnica, é porque a gente se desdobra em aprender muita coisa. A gente vira um profissional, hoje em dia a gente vira um profissional faz tudo. A gente tem que ter muitas responsabilidades, muitas demandas, lidar com muita coisa. E existe essa necessidade de especificar e especializar funções, sabe? Se você tem um editor de vídeo, deixa aquele cara só editando vídeo. Se você tem um filmmaker, deixa aquele cara fazer a concepção estética do seu produto audiovisual, sabe? Se você tem um diretor, deixa ele comandar a equipe. Ele não precisa fazer mais nada, entendeu? Acredito que a gente precisa abandonar essa lógica de a IA é mais uma competência que eu tenho que aprender, que eu tenho que ter no meu currículo para conseguir um emprego no futuro, para que nós pessoas que somos dependentes dos tecnocratas, né? Porque eu escrevi para você que a gente, com a IA, fica dependente do tecnocrata e da intermediação de pessoas que às vezes não têm a mesma bagagem que nós. Então, cabe a nós fazer essa revolução no mundo do trabalho de que exista essa especificidade de função. Se você é contratado para fazer uma coisa, faça só aquela coisa. Não se desdobre em fazer outra. Porque é tanto isso no mundo profissional quanto no pessoal. Quando a gente quer fazer mais de uma coisa, não dá certo. Mas quando a gente foca em fazer uma coisa só, ela sai com o nosso máximo, independente de se for bom, ruim, se for diferente, se for igual, independente do objetivo que a gente queira dar. Mas quando a gente tem uma atividade com foco, a gente desperta um flow de atividade
onde a gente se sente imerso naquela atividade. Então, acredito que é cada vez mais necessário a gente especificar funções, sabe? Não entender que o mercado de trabalho ele é algo autônomo e é algo neutro. O mercado de trabalho, nada na vida é neutro. Tudo tem poder, tudo é exercício de poder, certo? Ou você manda ou você obedece. Então, é cada vez mais necessário que a gente se reafirme como indivíduo no mercado de trabalho e diga: eu fui contratado para isso e vou fazer apenas isso. Concordo com você, com essa pulverização ou empilhamento de atividades, né? Isso não é uma coisa comum só da sua área, da minha também. Até, frequentemente, você deve ter visto aí eu fazendo comentários em posts de algumas pessoas que falam sobre isso, né? Mas antes de a gente avançar, porque esse é um assunto muito polêmico, né? Eu ainda quero insistir numa pergunta, porque você me acendeu essa lâmpada aqui com a palavra curador de dataset e me veio isso na cabeça. Você acha que com a IA e com tudo que a gente não viu ainda, né? A gente está no vislumbre, né? Tudo que a gente viu até agora é só uma centelha, como eu disse. Você acha que daqui a algum tempo o conceito de museu e olhar para a arte, né? Porque a gente hoje vai no Museu da Manhã, no Museu do Mar, ou qualquer outro aí, você vai no Louvre da Vida, né? Tem tantos outros, Guggenheim, né? Vários museus famosos pelo mundo aí, mas quando pelo menos eu vou a algum desses museus, primeiro que eu não me identifico com aquela arte, porque é a arte que, na verdade, como eu gosto de falar, né? É um take daquele dia, daquele século, ou daquele milênio, entendeu? De uma realidade que não existe mais, né? Eu sei, ir para o museu é contemplar o passado, né? E algo do tipo assim, alguém disse essa frase para mim alguma vez, né? Mas como cidadão do atual tempo, você acha que o nosso museu dos nossos tempos, né? Você como uma pessoa que é da arte, você acha que ele vai mudar? E aí, como você usou a palavra curadora de dataset, né? E na minha cabeça veio data center, né? E aí eu pensei, será que isso aqui pode ser talvez o início de alguma nova coisa? Curadores de data museu, entendeu? Visuais, entendeu? Onde vão ter telas, hologramas, vídeos, entendeu? Artes até mesmo geradas e não animadas, né? Você acha que isso pode ser o início de uma mudança? Você consegue enxergar isso pensando que nossa arte, ela vai durar muito mais do que as artes que foram criadas nos 2.000 anos atrás, 1.500, que muita coisa se perdeu, né? Falando em questão de tempo, deterioração, né? Mas o que nós temos hoje vai ficar, se a Terra não explodir, óbvio, né? Mas eu acredito que daqui a 100 anos, né, que a internet vai estar aí para isso, tudo que foi criado hoje e está salvo na internet vai estar aí sendo um legado histórico, né? Você consegue enxergar isso, né, como uma mudança? Essa ruptura com que a gente entende de arte antiga, barroca, sei lá, gótica, né? Sei lá o que é, como que se fala, né? Porque está sendo criado por vocês, querendo ou não, né? Vocês estão criando a nova arte desse milênio. Bom, eu não posso substituir um especialista em arte aqui para falar. Como diretor de arte, eu entendo que a arte, ela, além de ser um conceito completamente europeu e artisado, a arte ela é um conceito estético, né? Porque tudo que está dentro do museu, as estátuas, os quadros, os objetos que faziam parte de alguma sociedade, eles tinham utilidade dentro da lógica que eles foram criados, sabe? Então, os quadros que a gente vê eram substitutos, eram um antecessor da fotografia, sabe? Então, acho que a tecnologia ela não vem para substituir, mas vem para complementar. Eu não sei se você lembra, na pandemia, a gente podia visitar museus online. Sim. Não sei se você lembra disso. Então, lembro, a gente sim. conseguia fazer essa visita, tinha orientação.
E eu acredito que essa interferência da tecnologia, dependendo da lógica que for construída, ela vem muito mais para agregar do que para excluir, certo? Eu acredito que a lógica de arte que a gente tem hoje não vai ser substituída, a gente vai continuar achando os quadros do Van Gogh a coisa mais maravilhosa do mundo, eu pessoalmente acho, e mesmo que muitas das coisas que ele faz no quadro, que ele fez no quadro dele, são coisas que foram replicadas no mundo oriental por muito tempo, e a arte é isso, né? A arte é transformar uma coisa que já existe em algo novo. Então, eu acredito que a arte e a tecnologia, elas tendem a se complementar muito. Cada vez mais a gente vai ver a arte inserida. Esse não foi recentemente, mas tem um tempo que eu fui no museu onde, no centro do Rio, onde estava exposto alguns jornais antigos. Só que era numa espécie de tela, tátil, onde você poderia passar os jornais, onde você poderia dar zoom nas fotografias. Então, isso é um exemplo de como a tecnologia pode interferir na arte para complementá-la. E se a gente fosse pegar esses jornais na mão, eles iam se desfazer nas nossas mãos, outras pessoas não iam conseguir ver, não iam conseguir ter acesso. Então, eu acredito que a tecnologia vem muito mais para essa questão da interatividade e também da valorização no sentido de qualidade, né? Porque você não consegue ter a mesma qualidade vendo numa tela do que um jornal antigo, sabe? E vem também muito mais para essa questão de poder guardar, né? De poder guardar aquele retrato, aquele conteúdo, aquela coisa digitalizada, sabe? Sim. Você pode, através da internet, na nuvem, você pode, no computador, no HD externo, você pode guardar. Você pode ter. Aí a gente vem da a lógica de, daquelas obras de arte que até o Neymar comprou, se você lembra também, aquelas obras de arte que não vou lembrar o nome agora. Eram artes criptografadas, onde cada pessoa tinha, mesmo replicando a arte, cada pessoa tinha o seu código, tinha o seu original. NFT. Então, NFT, exatamente. Então, cada pessoa tinha o seu produto. Tinha o código de série e você podia até vender, mas o artista em si ele ganhava até um percentual. Né? Uma das coisas Exatamente. que vem em decaimento muito rápido. Né? Eu vou ler rapidamente aqui, a Ana está interagindo de novo aqui, né? Como eles têm um delay, então provavelmente eles estão ainda ouvindo algumas coisas. Ela escreveu o seguinte texto aqui no LinkedIn, e aí depois duas coisas eu já tenho para falar para você. Depois você vai lá naquele link, interage lá com as pessoas, coloca, responde a Ana, faça network, coloca a sua disposição lá, e quando encerrar aqui, você não precisa sair do link não, tá? Para poder eu baixar o vídeo, e aí eu vou depois encerrar a transmissão, você continua online aqui. Eu vou ler aqui o que a Ana disse aqui, né? Okay. Compreendo a necessidade de especialização na tarefa que realizamos, né? No entanto, creio que isso depende muito da área. Por exemplo, quem, como eu, trabalha ela é especialista em marketing, trabalha em marketing estratégico do B2B, não pode especializar-se apenas em B2B, porque os clientes dela, né, possuem como clientes consumidores finais. Logo, né, ela botou até entre parênteses, né, eu tenho no entendimento para ajudar os meus clientes a desenvolver o seu negócio, né, fecha parênteses. No mesmo sentido, preciso ter uma visão global do que pode ser feito para potencializar um negócio. Isso vai desde o conceito tradicional de loja ao digital wallet, né, que vive de usuários digitais, né, e ela escreveu aqui o digital marketing, né, comportando o consumidor, de place device, SEO, CA, né, marketing de ponto de venda,
comunicação, análise de dados, tudo isso faz parte do portfólio profissional do marketing atual, na visão dela lá, estando em Portugal, né? Sei que há profissionais de marketing que se especializam em cada uma dessas áreas. Eu não poderia fazer o que faço se tivesse ficado apenas em uma, né? Concordo com tudo que você disse, Ana, né? Porque eu gosto até de usar um termo que eu vi isso há muito tempo atrás, né? Muitas pessoas se especializam, mas, na verdade, elas precisam adotar a visão do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele falava muito sobre isso. Eu não sei 100% tudo, mas eu sei 1% de cada coisa. Então, você não precisa saber 100% de tudo ou ser especialista em uma única coisa, mas se você conseguir dominar bem 1%, um determinado assunto, e você partir para um outro assunto, você vai conseguir aglomerar um 100% de ideias e conhecimentos básicos necessários, porque no final, nem todo mundo sabe tudo, né? Então, Leonardo da Vinci, ele pregava isso, né, à toa que ele era pintor, arquiteto, enfim, projetista, né, escultor, né? Então, uma série de habilidades somadas que todo mundo achava que ele é 100% em tudo, mas, na verdade, ele falava que ele é 1% em cada uma dessas coisas, né? Pegando o gancho dela aqui, eu vou me aproveitar das suas perguntas para a gente já começar a encaminhar para o final. Eu vou fazer as perguntas que você escreveu para mim para ver suas respostas, né? Para a gente deixar gravado aqui, para todo mundo quiser assistir depois, né? No seu ponto de vista, né? O prompt é um novo lápis, né? Qual é a sua visão para uma resposta coesa a essa pergunta que você fez aqui? Bom, aproveitando o gancho da Ana e antes da pergunta, o marketing é um exemplo dessa necessidade de especificar. Lógico que marketing ele especializa dentro de uma lógica completamente mercadológica, mas é necessário, sim, a gente ter bagagem em outras esferas, como a Ana, por exemplo, falou, como atendendo marcas B2B que tem destino para B2C, existe a necessidade de você entender a lógica de como pensa o consumidor da empresa que você quer ser parceiro. Isso é completamente lógico. Mas, quando eu digo essa necessidade de especificar, é no sentido de respeitar os limites da pessoa, de respeitar os limites do ser humano que está por trás daquela função. E não de desdobrar e adquirir mais conhecimento, em se aprofundar em alguma coisa específica, em adquirir mais bagagem, seja teórica ou empírica. E eu falo mais nessa questão. E quando você pergunta o prompt é um novo lápis, foi justamente nessa necessidade de adquirir bagagem, sabe? Se você sabe o que pedir para uma IA, você vai ter um resultado aproximado dentro do que você quer. E se você souber principalmente a lógica de como pedir o que você quer para IA, como descrever, você vai ter um resultado muito mais aproximado. Então, sendo o prompt, essa ideia do ser prompt, um novo lápis, é justamente essa questão de intermediação de dados entre o que você quer e o que a IA pode gerar, é justamente a alfabetização nesse novo tipo de linguagem. Porque, como a gente falou no início, a inteligência artificial ela trabalha com padrões, ela trabalha com probabilidade semântica, sabe? Ela não trabalha com questões exatas. Ela entende que você entende o seu prompt baseado no que você descrever nele. Então, esse questionamento do prompt ser um novo lápis seria no sentido de o prompt ter uma nova linguagem que será demandada, assim como em inglês
já foi e hoje o chinês está sendo, a escritura, a necessidade de aprender a tornar um prompt mais específico será tal qual aprender uma nova linguagem. Isso aí, eu concordo totalmente, né? Com essa visão que você coloca, hoje em dia, até porque, como eu falei, tem ferramentas sendo criadas para automatizar. Eu vou usar o exemplo da minha própria esposa, que é advogada. Já existem soluções que ajudam ao advogado a corrigir peças que são usadas pelo advogado e a fazer buscas de decisões judiciais que já foram promulgadas, enfim, que está ali, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E aí, continuando aqui a lista de perguntas, você escreveu aqui, e há uma ferramenta ou ela é coautora? Eu vou até fazer um complemento, porque no início, quando essas IAs começaram a surgir e a criar, pessoas criando livros, criando desenhos, e levantou-se a bandeira que a IA estava, na verdade, plagiando, como ela inicialmente precisou se alimentar de metadados, ela buscou bilhões de informações que foram cedidas com ou sem consentimento, né? Já que tudo aquilo que está na internet, entre aspas, se torna público, e ficou esse cabo de guerra, se era ou não legal, se era ético ou não, foi feito, e o machine learning foi aí e utilizou-se do aprendizado de máquinas, observando que já existia gravado na internet. E lá atrás, quando o Midjourney começa a aparecer com as primeiras artes de capa de livro, enfim, revistas famosas como a Veja, criando capas, né, com esse tipo de comando, né, levantou essa bola. Eu sei que hoje não mais, né, não mais porque ele não faz mais recurso de se basear numa música, num texto, num livro, e ele consegue literalmente se basear em tudo aquilo que você está escrevendo, ou, como nós estávamos falando o tempo todo aqui, né, prompt ativo, né, se você escrever bem e direcionar bem, a IA vai interpretar, né? Mas, na sua visão, de maneira geral, ela é uma ferramenta ou ela sempre vai ser a sua coautora, a sua dupla dinâmica, né? Não, qual que é a sua visão sobre isso? Bom, eu acredito que ela é os dois, uma ferramenta coautora. Na verdade, eu acredito que ela é uma ferramenta fluida, sabe? Legal. A gente pode dar o desígnio para ela. É um canivete suíço, a gente pode dar o desígnio que a gente quiser para ela, sabe? Ela não é uma calculadora que só está ali para fazer cálculo, ela não é um gerador de texto que está ali só para gerar texto. Ela é a terceirização de um pensamento, a terceirização de uma ideia raciocínio. Então, ela é uma ferramenta e uma coautora. Sabe? Dentro dessa lógica de plágio, eu vou entrar muito ali no pessoal, né? Eu, como não posso dizer artista, porque apesar de escrever, de escrever música, de cantar, eu nunca me lancei como artista e nunca vou poder entender o mundo como um artista que comercializa suas obras. Não sei no futuro, né? Mas dentro dessa lógica de plágio, eu acredito que não só o artista, mas como as pessoas que irão consumir esse artista, eles estão presos no zeitgeist do tempo, sabe? No espírito do tempo, na lógica do tempo. Então, não tem como você tirar a interferência das coisas que estão ao seu redor e fundamentam a sua visão e critério artístico para fazer aquela obra. Então, não terceirizar, mas ter um complemento, uma ferramenta co-criadora, vai tirar um pouco daquela experiência empírica, né, que a gente falou mais cedo, empírica e principalmente teórica. Não é por isso que a maioria dos artistas e a maioria das pessoas que trabalham com arte são de classe média e classe média alta, são pessoas que têm a disposição de investir
não nesse talento, mas nessa competência que a pessoa tem, a IA consegue tirar um pouco dessa desacralização da arte e democratizá-la, sabe? Porque, ao mesmo tempo, assim como ela tem os dados que são inseridos nela para se basear, o principal motor daquela ação é o prompt. É quem está escrevendo, é quem está descrevendo, sabe, o que vai ser feito, como vai ser feito, o que vai ser visto e o que vai ser pensado e interpretado sobre aquele conteúdo, aquela mídia, aquela obra, enfim. Eu acredito que dessa birra que muitas pessoas fazem com as obras e conteúdos feitos por IA é por conta dessa desacralização, sabe? O artista, daqui a algum tempo, ele não vai ser visto mais como uma pessoa abençoada por Deus, que veio para a Terra para nos agraciar com a sua arte. Não, ela é uma pessoa que investe tempo e prática naquela obra, naquela função, naquele projeto, e que outras pessoas que talvez não tenham o mesmo contexto, cultura, possam investir também. Vou fazer 2 perguntas em uma aqui para a gente acelerar aqui para caminhar para a etapa final, né? Até eu já deixei aqui o link aqui, eu escrevi no comentário, Davi, o link para o livro do professor Tarcísio, né? Fala sobre o racismo no algoritmo, né? Inteligência artificial e discriminação nas redes sociais. Te marquei lá, inclusive. E tá lá o link lá, eu te marquei, inclusive. E 2 perguntas, né? A primeira é: a estética da IA é colonizadora, né? E a outra pergunta é: a inteligência artificial, ela é técnica ou ela é cultural? Bom, eu acredito que no início, e até um pouco hoje, ela pode ser colonizadora, porque não somos nós que escrevemos os algoritmos dela, não somos nós que damos as métricas que elas vão usar para poder, que a inteligência artificial vai usar para interpretar o nosso corpo, a nossa linguagem. E eu acredito que, à medida que uma pessoa completamente fora da lógica para o qual ela é escrita, ou para o qual os algoritmos são escritos, ela acaba se tornando menos técnica e mais cultural. Porque você deve lembrar também que no começo da geração de imagens com a IA, ela gerava imagens de pessoas pretas em vieses pré-determinados, sabe? As mulheres negras eram sempre hipersexualizadas, os homens negros estavam numa lógica normalmente ou de violência, ou de miséria, ou presos a uma lógica mercadológica de função específica. E à medida que essas pessoas têm a bagagem teórica e o aprendizado da linguagem de como discernir a IA, discernir com que a IA as enxergue de outra maneira, das quais os algoritmos são pré-determinados, a partir dessa lógica ela se deixa de ser mais técnica para ser cultural. Mas vendo pela lógica da IA, ela é completamente técnica. Ela, como você falou, as inteligências artificiais elas não têm consciência ainda, né? Mas a lógica pela qual elas interpretam não só a forma que a gente direciona os comandos a ela, como ela vai interpretar esses comandos e dá o resultado dentro da probabilidade semântica enorme que ela tem, ela se torna mais cultural.
Entendi. Cara, eu concordo com você, até eu comentei isso no início, né? O livro que eu te recomendei está escrito no comentário do nosso vídeo, porque isso fala muito de uma coisa que eu ouvi na época eu estava na faculdade ainda, né? Eu estava na faculdade ainda, de que muita coisa no Google eram feita por pessoas brancas, que não entendiam o resto do mundo, né? E aquela coisa da empresa globalista, que está lá no pedestal do mundo, que não entende o mundo. E eu sei que, por eu ter trabalhado numa Big Tech, eles mudaram muito esse pensamento. Então, não tem mais isso, mas ainda tem essa fragilidade, do meu ponto de vista, dentro do código, de gerar até mesmo imagens mais realistas, né? E eu acho que quanto mais pessoas como nós, e quando eu falo nós, negros, periféricos, entendeu, que vieram do subúrbio, estudar programação, estudar matemática, entrar para a área de tecnologia, isso vai mudar. Meu papel aqui não é só para atender os meus desejos pessoais de ser um bom profissional. Eu estou aqui para poder, primeiro, ser o primeiro da minha família que tem faculdade, que tem pós-graduação, o primeiro que tem mestrado, o primeiro a fazer um doutorado, né? Como eu falei, nasci em Cascadura, mas cresci entre Bangu e Guadalupe, sou um cara também, suburbano, periférico, né? Então não tive ajuda de ninguém, né? Estudei escola pública, fiz Cefet, né? Então, assim, eu sempre gosto de falar, né? Quando você vem de uma origem humilde, ser estudioso é um ato de resistência, né? Você mostrar para as pessoas que você está ali, né? Então, e não desistir nunca, né? Então, eu falo para minha esposa, né? Eu só preciso de um sim, né? Não, eu estou acostumado, né? Não, porta fechada, aquela coisa toda, mas eu continuo desbravando, né? E sendo resiliente, né? E pegando o gancho disso, da alma, de você ser resiliente, de você se reconstruir, não se deixar abater, eu falo fazer a última pergunta aqui, que para mim, isso aqui é o que mais me toca no sentido do que a gente faz hoje na internet, né? O briefing ou a vida no mundo virtual, vou botar um pouquinho da minha parte aqui, perdeu a alma, né? Então, do seu ponto de vista, estamos perdendo a alma, seja no trabalho na área de artes, ou na área de RH, ou na área de tecnologia, né? Será que a tecnologia e essa facilidade, né, que a internet, de certa forma, a IA, está nos proporcionando, está tirando a nossa alma? Bom, eu acredito que sim, mas muitos criadores de conteúdo me fazem entender que talvez não. Mas é a internet, né? Então, na internet tudo se ramifica, tudo vira nicho, tudo vira mercado, tudo se industrializa. Então, eu acredito que dentro dessa questão existe muito, tem que existir, né, esse cuidado com as pessoas que vão assistir aquele conteúdo, que fazem parte daquele conteúdo, que não, que não só trabalham, mas direcionam aquele conteúdo. E tudo dentro da internet, hoje em dia, não só hoje em dia, mas já faz um tempo, deixou de ser uma coisa orgânica para ser uma coisa mercadológica, sabe? Você pode entender na questão de que qualquer coisa que acontece vira trend no LinkedIn, sabe? Essa coisa das bets, sabe? Várias interpretações até bacanas sobre o que aconteceu, mas quando a gente fala da genialidade de uma pessoa e não parecer criminosa, muito mais do que as vidas afetadas por ela, a gente entende que acabou perdendo a alma, né? Em certo sentido. Perfeito, cara. Davi, eu agradeço demais pelo seu tempo. Obrigado por ter trazido um olhar sobre um segmento que as pessoas sabem que existe, porque elas estão vendo aí o caminho que a IA está seguindo, né? E muita gente acha que por trás do videozinho legal que a gente posta, né, ou texto, ou roteiro, acha que tem uma pessoa talvez que estudou muito, ou que teve muita experiência, ou que veio, sei lá, de um Genial, segmento.
É genial, aquela coisa toda, né? E até para as pessoas valorizarem o trabalho, que ainda, para alguns segmentos, eu sei que existe um movimento lá fora de impedir isso, como eu falei para você, né? A greve dos roteiristas foi porque estavam empresas usando muito a IA e aquela coisa toda, né? E que se criar parâmetros, criar regras, né? Mas que as pessoas valorizem e conheçam o trabalho de um diretor de artes e saber principalmente que pessoas como você, embora estejam tentando trabalhar ainda, vou usar o termo old school, né? Ainda como se é, né? Mas que em algum momento, se você, como profissional inteligente que é, e você sabe muito bem disso, que eu falei para você, né? Você é um autodidata em A, né? Você está justamente já pensando no amanhã, né? O amanhã está logo ali, né? Só um virar de páginas. E em algum momento, alguma empresa vai chegar e eu preciso de alguém com essa expertise aqui, e você vai ter o melhor, na minha visão, dos dois mundos, né? Você sabe como tudo é feito tradicionalmente, né? E você sabe como pode ser feito na nova realidade, né? Então, eu vou passar o áudio para você aí, você agradecer as pessoas, entendeu? Divulgar aí os seus links aí para as pessoas te seguirem. Bom, eu vou agradecer de novo a você, Leandro, por essa oportunidade de mostrar não só o meu trabalho, o que eu faço, o que eu estudo, mas também quem eu sou, de onde eu vim, o que me interfere, o que me atravessa. Agradeço as pessoas que tiveram um tempinho para poder assistir a gente, essa troca de pensamentos, esse bate-papo que foi excelente. E eu estou aqui no LinkedIn como Davi Silva, sabe? E tenho. Voltou. Então, eu tô aqui no LinkedIn como Davi Silva, eu estou no Instagram como Davi Silva Filmes. Eu não sou blogueiro, não sou influencer, sou só uma pessoa que gosta de cinema, gosta de arte, gosta de escrever e de inteligência artificial. Não me posiciono como especialista, não sou o cara mais bravo para falar sobre nada do que eu falei aqui hoje. Eu sou um cara curioso e criativo. E gostaria que as pessoas também fossem mais curiosas e criativas, não só com a inteligência artificial, mas com as outras pessoas dentro dessa rede e fora dela. E um cara que quer reivindicar o lado mais humano para contrabalancear o mundo performático que a gente vê hoje, não só nas redes sociais, mas fora dela também. Se você gostou desse bate-papo, acompanhe a gente aqui pelo LinkedIn, nas nossas redes pessoais. E, e a gente tem muito a agregar, não só na sua vida profissional, mas também aí na sua vida pessoal. E a bateria do meu fone está quebrando. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Mas é isso. É isso, né? Muito obrigado por terem assistido a gente. Certo? Peço desculpas se alguma coisa que eu falei, se alguma coisa que eu falei, não, se algo que eu falei tenha causado desconforto em alguém, não foi a intenção. Fica tranquilo. O que eu falei, vamos ser cada vez mais orgânicos e mais autênticos e originais, não só conosco, mas com os outros, né? Isso é essencial não só para um bom trabalho, mas para uma boa vida pessoal. Uma boa vida, né? Sim, com certeza. Eu te agradeço, como eu falei, você não precisa sair, fica aqui que eu vou depois baixar esse vídeo aqui. Obrigado para todo mundo que está assistindo. O vídeo vai ficar gravado e nós vamos continuar interagindo com todo mundo que tiver que perguntar. Sigam o Davi, ele cria conteúdo lá para o LinkedIn, compartilha a vida dele lá e enfim, coisas que eu acho super, super úteis, né? À toa que eu convidei ele.
para estar aqui, né? E agradeço mais uma vez, pessoal. Obrigado e até a próxima.